Ó, aqui no Moodle, tá lá em material complementar. Abaixo das atividades lá, ó. Tem as aulas síncronas, aí tem a painel de avaliações, aí tem material complementar. O último arquivo lá, dados, exemplos, práticas em software. Aí tu vai fazer sim, sim, obrigada. Todos fizeram download. E aí, quando vocês fazerem o download, abram esse arquivo aí. Ele tem várias abas. DIC, DIC2, DIC qual, DIC quant, DBA, DBA quali, DBA quant. Tranquilo? Vamos ficar no primeiro aí, que é o mais fácil, para nós começar pelo mais simples. Aqui eu tenho a minha cola, né, para mostrar para vocês. Organização dos dados para análise, análise exploratória e tabela dinâmica. Tá. Eu vou apagar isso aqui. Eu vou tentar mostrar isso aqui para vocês. Para organizar os dados para análise, a gente poderia fazer isso manualmente. Estão todos aqui, pessoal, acompanhando? Se vocês quiserem ir fazendo no arquivo, então a gente vai seguir na sequência. Eu vou fazer a análise exploratória, análise no Excel. Depois que a gente fizer a análise de variância no Excel, eu vou fazer a análise no software Sysvar. E depois a gente vai fazer no software R, beleza? Então a gente vai avançando nesse sentido. Então a primeira coisa que a gente tem um banco de dados, né? Aqui a gente tem os tratamentos, são 5 tratamentos, cada tratamento tem 3 repetições, certo? É uma forma de organização de tabela bastante comum, né? Nós temos uma variável só, variável y, e não tem nem a descrição, né, desse arquivo, não diz o que é a variável resposta, o que são os tratamentos, mas é um DIC, né? Só pelo nome aqui a gente sabe que é um DIC. Não é a forma tradicional da gente apresentar os dados. Uma forma de a gente organizar aquela tabelinha, né, que a gente está acostumado, é nós colocar os tratamentos, um abaixo do outro, né? Colocar tratamento 1, tratamento 2, 3, e os 5. São 5 tratamentos. E colocar as repetições, 1, 2, 3, né? Assim, uma do lado da outra, certo? A gente pode até centralizar aqui para ficar bonitinho, né? Por que esse aqui não está formatado? Ah, ele já pegou a formatação do outro lá. E aí nós precisaríamos copiar, né? Esses dados aqui, que são as 3 repetições do tratamento 1, e colar eles transposto aqui, né? E isso poderia fazer, né, de forma manual, né, copiar, e vem aqui em colar especial, essa coisinha aqui, transpor, né? E fazendo isso, né, copia. Se você pegar o atalho, né, isso aqui é T, de transposto, né, pode agilizar isso aí. Quando é uma variável só, isso daria muito fácil, né, para fazer, né, um experimento pequeno, mas eu já vou mostrar para fazer que tem formas mais práticas, ou podemos dizer inteligentes, de fazer isso, né. Como que eu poderia fazer essa organização de forma mais rápida, né? Organizar aqui por repetições, né? De forma que eu consiga fazer aqui o meu y e ponto, né? Que é a soma desse tratamento, igual somar, né, essa linha aqui, e depois fazer a média, né? Eu vou escrever simplesmente média, porque aqui no Excel não dá para botar o y barra, né? Mas média seria y barra e ponto, né? Então, eu poderia fazer esse aqui dividido por 3, né? Poderia ser uma forma de escrever a média, né? Ficaria dessa forma. E aí depois seleciono os dois e arrasta aqui. Eu teria aqui. Para fazer o somatório total, né? Eu posso colocar aqui e pedir o somatório. Opa. Por que não foi? Esse dia eu aprendi o link de somar isso tudo aqui. E não, aprendi. Igual soma, o atalho, esqueci do atalho. Aqui tem a soma média, não. Aqui não. A soma geral, y, esse aqui, né, o y ponto, ponto.
seria uma forma de nós apresentar e poderia enfeitar ele, né? É só clicar Deixar na célula debaixo dos valores e clicar em autossoma lá, professor. né? Mas eu tinha um atalho que eu me lembrava aqui. Vou colocar aqui e colocar exatamente. Mas tinha um atalho que eu queria me lembrar, que eu não me lembrei qual que é. Era para aparecer aqui. Atalho das funções. E nem na ajuda dele não dá. Ah, Alt igual. Lembrei, tá ali. Alt igual. Ah, lembrei. Aquele fez special média aqui que não dá. Tranquilo? Então, aqui na forma de nós organizar. Como a gente poderia fazer isso de forma mais rápida, né? Seleciona a tabela. Para selecionar, clica em qualquer lugar da tabela e Ctrl T. Ela vai selecionar toda a tabela, né? Outra forma é clica na primeira, segura o Ctrl e o Shift apertado e vai setinha para a direita. Setinha para a direita vai selecionar todas as linhas que tem dados, né? Setinha para baixo vai selecionar todas as linhas que tem dados. Então, faz o mesmo efeito que Ctrl T dentro de uma tabela. Se viesse nessa aqui também, Ctrl T vai selecionar todas as células, né? Um retângulo que compõe todas as células. Então, aqui. E aí eu poderia vir aqui e inserir tabela dinâmica. Quando a gente insere tabela dinâmica, aí precisa de alguns argumentos, né? Que a seleção já vai estar pronta porque tu já selecionou tudo. E aqui em nova tabela, nova planilha, ele vai criar uma planilha anterior a essa aqui, anterior à planilha DIC, em que ele vai colocar essa planilha dinâmica. Poderíamos colocar aqui. E, então vejam aqui, ele criou aqui embaixo, né? Uma planilha com essa tabela dinâmica. E a gente poderia colocar aqui os tratamentos nas linhas, as repetições nas colunas e o Y nos valores. Então veja que ele fez essa mesma tabela que nós fizemos lá de forma muito mais prática, né? Aqui ele fez os totais da linha, né? Que seria as repetições, que as três repetições, que nós não vamos usar, né? Mas é uma forma aí, né? E aí, para agilizar, nós poderíamos, né, tirar da tabela dinâmica aqui e colar aqui, né, sem colar como valores, por exemplo, selecionando aqui, dá para pegar até o total junto, copia, e aí dá para colar como valores aqui, já vai ficar aqui os totais, né, aqui seria o y e ponto, e aqui seria o y ponto ponto. Esses valores aqui de soma das repetições, né, não vamos precisar. No DIC, né, se fosse blocos, precisaria. Tranquilo? Para fazer análise no Excel, temos a possibilidade de fazer isso sem muita dificuldade, né? Vou colocar aqui do lado o quadro da nova, em que nós temos as fontes de variação, os graus de liberdade, a soma de quadrados, quadrados médios, F calculado e F tabelado. Como é um DIC, nós temos aqui o efeito de tratamento, erro, total, né? Não tem muito mais que isso. O total é sempre o total de unidades experimentais menos 1. Né? Então, temos aqui total de 15 valores, né? São 5 tratamentos, 3 repetições, 3 vezes 5, 15. Então, o grau de liberdade total vai ser 14. O grau de liberdade de tratamento é o número de tratamentos menos 1. Então, se é 5 menos 1, 4. E o erro é por diferença, né? Igual número total de graus de liberdade menos os graus de liberdade de tratamento. Então, vai ser 14 menos o 4. Né? A gente pode colocar as equações. E aqui uma possibilidade que o Excel traz é nós utilizar a fórmula do Excel para fazer essa soma ao quadrado. Se vocês lembrarem lá da fórmula da soma de quadrado total, eu tenho que pegar cada um desses valores, o 10, o 12, o 8, todos eles, elevar ao quadrado e somar. E aí nós temos uma fórmula no Excel que é igual, soma quad, está ali a fórmula, né? Os valores que eu quero somar. Então, seleciona, vai me dar. Lógico que não está pronta ainda a nossa soma de quadrado total, né? Eu tenho que descontar quem? O fator de correção, né? Então, vamos colocar aqui embaixo, né, o fator de correção. Quem que é o fator de correção?
fator de correção é o y ponto ponto ao quadrado. Y ponto ponto é a soma de todas as unidades experimentais ao quadrado dividido por quem? O número de unidades experimentais, que é I vezes J. Nós podemos colocar aqui para ficar mais detalhado, né? 5 tratamentos vezes 3 repetições, né? Veja que o denominador está entre parênteses ali, né? Então, nós temos aí o 3 vezes 5 está no denominador, né? O 15 no denominador. E o numerador é o 180, que é o y ponto ponto ao quadrado. E o nosso fator de correção é 2.160. E é justamente esse 2.160 que nós temos que descontar aqui na soma de quadrado total, que é cada uma das unidades experimentais elevada ao quadrado, somado, menos o fator de correção. Coloquei em outra célula aqui para facilitar o nosso cálculo, o nosso entendimento, e porque a gente vai utilizar esse mesmo valor aqui na soma de quadrado de tratamento. Soma de quadrado de tratamento é o quê? Pegar cada uma das somas de todas as repetições de cada tratamento e elevar ao quadrado. Então, vai ser 30 ao quadrado mais 33 ao quadrado. Usando a fórmula do Excel, igual soma PAD, está ali. E os valores da soma dos tratamentos. Você vai somar ao quadrado. Tranquilo? Dividir isso pelo número de repetições, dividido por J. O número de repetições é 3, menos o fator de correção. E aí vai dar 66. E a soma de quadrado de erro é a soma de quadrado total menos a soma de quadrado de erro. Então, vai fazer o 116 menos o 160. Tá tranquilo aí, pessoal? Facinho, facinho, facinho. Não é facinho? E aí, os quadrados médios, mesma coisa, né? Só dividir soma de quadrado, dividido por grau de liberdade. E aí, facilita aqui, né? Você arrastar aqui, ó, o 66 dividido por 4 e o 50 dividido por 10. E o F calculado, basta dividir o quadrado médio de tratamento pelo quadrado médio do erro. O F tabelado, nós temos a função inv.f, se não me engano. Temos que tem o ponto, já vou ver aqui. Pontos, na função vai a probabilidade em valor absoluto, 0,05. Os graus de liberdade de tratamento e o outro argumento, grau de liberdade do erro. Não tem aquele ponto ali. INVF sem ponto. Aí, agora sim. Eu vou padronizar as casas aqui para 2 casas. Podemos padronizar para todos esses daqui para 2 casas. Fica mais bonitinho. E aí basta comparar, né? Se esse aqui for maior do que esse, é significativo, senão, não. A gente pode fazer isso visualmente, né? Olhando, 3,3 é menor. Ou fazer uma fórmula, igual se o quê? Esse aqui for menor ou igual a esse aqui. O que acontece se esse é menor? Ele é não significativo. Se ele não é menor ou igual, se ele é maior, nós vamos ter que ele é significativo. Vou botar um asterisco aí. Aí está pronto, né? A própria fórmula vai dizer, se chega num valor aqui que, vamos dizer que fosse maior, né, para ser significativo, fosse, sei lá, 90, tá aqui. Ó, se a soma de quadrado tivesse dado 90, o F calculado ia dar 8,65, ia ser maior, ia ter um asterisco. Asterisco é uma forma de nós representarmos que esse teste F foi significativo. Se vocês procurarem nos artigos científicos, essa notação é bastante comum, né? NS para não significativo e um asterisco para significativo. E aí isso aparece, né, lá no rodapé das tabelas, né? Aqui embaixo ia estar escrito, né, um asterisco significativo a 5% de significância pelo teste F. Tranquilo? Maravilha? Então aqui seria uma análise bem rápida aí do nosso experimento. Podemos calcular ainda a coeficiente de variação, né, de forma bastante prática, igual raiz do quadrado médio do erro, né, que é o 5, dividido pela média, e aí nós precisamos da média geral, né, vou botar aqui média das médias, né, poderia ser a média de todas aqui, né, todos os valores, ou a média das médias, ia dar no mesmo, né. Tranquilo? E aí, se quer colocar em percentual, pode usar o próprio percentual aqui no estilo da percentagem, né. Aí chega no valor aqui de coeficiente de variação.
Muito fácil, não é? Para blocos, se nós pegar aqui os do blocos, ia ser a mesma coisa, né? Não ia mudar muito aí na observação, né, de o como fazer no Excel. A única coisa que nós teríamos que acrescentar é a linha dos blocos, né? Acrescentar mais uma linha. Precisaria aqui da soma das colunas, né? Ia ter o valor da soma da repetição 1, da repetição 2, da repetição 3. E aí fazer a soma de quadrado e bloco. O restante é igual. Alguém já estava usando o Excel com essas funções aí para fazer os cálculos? Contem para mim aí, por favor. Eu mesmo não, só na mãozona. Ajuda, não ajuda? É mais rápido, né? E parece que vai ser bem preciso, não posso errar. Exatamente, né? A gente continua tendo que saber o que fazer, né? Para colocar as fórmulas de forma correta, né? Precisa entender as fórmulas, interpretar, mas você agiliza a parte mecânica de cálculo, de digitar na calculadora, enfim, né? Então, alguém estava usando já o Excel para fazer análise de variância? Me contem, só para eu ter uma ideia. Sim, eu já usava, professor. Maravilha. Já conhecia essa função soma quad? Já estava usando ela e usava a função do Excel para fazer a nova também. Bom demais. O Excel tem justamente as funções para análise de dados, né? Só para mostrar para vocês aqui o que o... É o Igor que falou? Eu acabei não vendo. Não, Celso? Celso. Aqui, nessa aba dados aqui, ó, tem como nós habilitar essa ferramenta aqui, ó, análise de dados. Aonde que habilita? Vem aqui, né, arquivo, mais opções, né, mais opções, e aí vem aqui em suplementos. E aqui em suplementos vai em gerenciar suplementos do Excel, IR, e aí você marca aqui a caixinha análise de dados e análise de dados VBA. Tranquilo? Marca essas duas caixinhas aí, tá ok. Quando você voltar aqui nessa aba dados, aí tem que fechar o Excel e abrir de novo, se não me engano. Vem aqui em dados, vai abrir essa janelinha aqui, ó. Análise de dados. E aqui tem um monte de coisa útil. Por exemplo, a nova fator duplo, a nova fator duplo sem e com reposição e a nova fator único. Tem correlação, covariância, estatística descritiva, análise exponencial, enfim, histograma, análise Fourier, média móvel, e tem regressão, amostragem, vários testes de hipótese T, para duas amostras, para uma amostra, teste Z. Então, tem muita coisa aqui que é útil aí. No caso, para análise desse experimento, seria que é a análise de fator único. Eu, pessoalmente, eu não uso muito essa ferramenta de análise de dados para cálculo de análise de variância. Já usei, mas não acho muito prático. Tem outras ferramentas melhores, mas funciona muito bem, né? Tem que ver como que é os parâmetros, como que organiza os dados, mas é tranquilo também. Colocar aí análise de variância no Excel, vocês vão ver aí vários videozinhos mostrando essa ferramenta análise de dados. Tranquilo? A tabela dinâmica vocês já conheciam? Vamos fazer agora esse mesmo experimento, né? Fazer essa mesma análise desse experimento em DIC, só que um pouco mais trabalhosa. Aí. Abram a DIC_2 aí. Aqui já é um experimento com 40 tratamentos, tá um experimento grande, 3 repetições de cada tratamento. Nós temos aí os dados de NDF, vai ser número de dias para o florescimento, altura de plantas, altura da inserção da primeira espiga e rendimento de grãos. Aí já começou a falar a nossa língua, né? E aí tem esse catatal de dados aí, né? Para nós organizar, né? Então, veja uma tabela que, da forma que está organizada, dificulta um pouco a nossa organização para análise, né? Então, precisamos organizar isso de forma mais eficiente, né?
de forma que a gente consiga levar isso para um software e tal. Basicamente, o que a gente tem que organizar para análise em software, a gente tem que deixar nesse formato aqui, ó. Vou voltar aqui. Nesse formato aqui. Esse formato de colunas aqui, o tratamento, né, um abaixo do outro, e as repetições. Cada linha, uma repetição e a minha variável resposta. No caso do DIC 2, eu vou ter várias, né, no caso, quatro colunas, a Y1, Y2, Y3, Y4, que vai ser cada uma dessas, número de dias para florescimento, altura de planta, altura da espiga e rendimento em grãos. Então, a gente tem que chegar numa organização desse tipo aqui. Então, o que a gente fez aqui nessa tabela dinâmica, né, estava organizado em colunas, a gente trouxe para linhas, né, colocou as repetições uma do lado da outra. E agora eu tenho que fazer o contrário, né, eu tenho as repetições uma do lado da outra, e eu quero que elas fiquem uma abaixo da outra. Tranquilo? Uma forma de fazer, né, se nós pensar, é de forma manual, como eu mostrei para vocês, né. Eu sei que todos esses dados aqui, essa coluna que eu selecionei, todos esses dados, eles são da repetição 1, certo? Nessa sequência dos tratamentos. Da mesma forma que essa segunda coluna, todos eles são da repetição 2. A terceira coluna, todos eles são da repetição 3. Então, a gente pode utilizar, né, dessa informação para organizar isso, se eu for organizar manualmente, né? Então, se eu fosse organizar de forma manual, eu poderia copiar isso aqui e colocar aqui do lado, eu vou colocar na mesma direção aqui para facilitar a visualização. Então, eu sei que aqui é a repetição 1, repetição 2, repetição 3. Né? De qual variável? Da minha variável NDF. Essa é a minha variável. Essa coluna aqui é a repetição 1. Então, eu vou criar uma coluna aqui, vou inserir coluna, e vou colocar repetição. Eu sei que todos esses valores aqui são da repetição 1. Por quê? Porque eles estavam nessa coluna aqui, né? Só a repetição 1. Então, esses valores aqui são da repetição 1. Os do lado são da repetição 2. Os outros são da repetição 3. Então, eu vou copiar isso aqui até embaixo, né? Todos esses aqui são repetição 1. E vou colocar aqui embaixo a repetição 2, certo? E vou colar esses valores aqui, selecionei todos, menos a indicação lá, copiei, recortei, na verdade, colei aqui embaixo. E aí todos esses aqui vão ficar com a repetição 2. E a mesma coisa, eu vou colocar aqui embaixo, na sequência, a repetição 3. E aí, eu volto lá em cima, seleciono tudo, copio, né, recorto, na verdade, e colo aqui embaixo. E aí, eu dou clique aqui, vão ficar todos com a repetição 3. Ah, mas está faltando a indicação dos tratamentos. A sequência é a mesma, né? Eles estavam aqui do lado, né? Agora eu só coloquei abaixo. Então, aqui vai ser, ou só copiar, né? Seleciona todos aqui. E cola aqui embaixo. Vai colocar todos eles organizadinhos nessa forma aí. Veja os 40 tratamentos da repetição 3, na sequência, né? Depois os 40 tratamentos da repetição 2, e depois 40 tratamentos da repetição 1, até aqui. Facinho, facinho. E aí eu tenho a coluna da NDF. Aqui do lado, a sequência é exatamente a mesma, né? Os 40 tratamentos, primeira repetição, depois segunda, depois terceira. Então, eu tenho aqui para a altura da espiga, eu vou ter aqui os 40 tratamentos, primeira repetição. Eu vou copiar aqui. Você aqui tem que tomar cuidado, né, para colar correto aqui, né? Então, ficou até o 40, vejam, é a primeira repetição da altura da espiga. Aí aqui eu já vou pegar a segunda repetição da altura da espiga. Ctrl C, aqui, Ctrl V.
Vejam que agora eu tenho até a repetição 2, a altura da espiga. Agora aqui embaixo eu vou colocar a repetição 3, que é essa aqui, né? Essa coluna aqui, ó. Daqui até embaixo, Ctrl C, vem aqui embaixo, Ctrl V. Vejam que está exatamente, né? As 3 repetições, já temos 2 variáveis aí. Aí a próxima variável é rendimento, né? Então, altura da espiga agora... Ih, eu peguei alguma coisa errada, né? Eu pulei a altura de planta, foi isso? É a altura de planta que eu esqueci ela, foi isso? Eu pulei do NDF, pulei para a altura de espiga. Estão vendo? Aqui eu peguei, ó, 137. Tá aqui, ó, 137. Depois na repetição 2, 124. Vamos conferir, né? 124, peguei certinho. Na repetição 3, certamente, tá certo também, 127. 127.2 certinho. Essa variável que eu pulei. Então, eu vou fazer ela aqui do lado, né? Sem problema. Altura de planta, vou colocar ela aqui. Já vou copiar todas junto para evitar de me perder e pegar numa variável errada, né? Vou colocar aqui as 3 repetições, né? E agora eu vou recortar e colocar uma abaixo da outra. Já vou recortar as 2 colunas aqui, da repetição 2 e da 3. Vou colocar aqui embaixo. E colocar aqui embaixo. Pronto, agora só falta rendimento. Depois vem aqui no rendimento, pego as 3 repetições, Ctrl C, aqui em cima, Ctrl V. E aí, seleciono as repetição 2 e 3, colo a repetição 2 e 3, recorto a 3 que ficou do lado e coloco abaixo. E aí, maravilha. Tenho a minha tabela organizada, né? Coluna dos tratamentos, coluna das repetições e as colunas das variáveis. E aqui eu posso, como recomendação, ajustar aqui o número de casas decimais que vocês observaram aqui, deixa eu desfazer, que aqui nós temos as variáveis altura de espiga, altura de planta, elas não, algumas casas têm, alguns células têm uma casa decimal, outras não têm nenhuma, então isso é bom padronizar. Então já pego para todas as variáveis e padronizo para o maior número de casas decimais até tudo ficar 0, né? Então se eu botar muitas casas, tudo vai ficar 0, né? Não precisa tantas casas decimais assim. Aí vai diminuindo, ainda está tudo 0 na segunda casa decimal, né? Então eu posso voltar uma, que eu pego todos os números significativos, né? Mais zeros aqui não ia fazer diferença. Isso é importante na hora que a gente vai exportar isso, para fazer isso ficar correto, né? Dependendo da exportação, da transformação de formato de arquivo, se não está tudo padronizado, ele pode engolir as casas decimais de alguns. E agora, para fazer a análise desse experimento no Sysvar, eu preciso salvar essa tabela, né, nesse formato, no formato que o Sysvar consegue fazer a análise, que é o formato DBF. Para isso, eu vou utilizar um site para fazer esse salvamento em DBF. Tranquilo? Para isso, eu tenho que salvar essa tabela numa planilha sozinha, né, num novo Excel, né, nova janela do Excel, só com ela. Então, eu vou copiar com as colunas, com as linhas, né, arquivo novo, uma página, né, uma pasta de trabalho em branco. E aí, vou colar, né, não tem fórmula, não tem nada, né, vou colar. Aqui algumas informações importantes, né. É recomendado que os nomes não tenham espaços. Por exemplo, se eu colocasse aqui altura, espaço de plantas. Isso é muito provável que dê erro. Os seus nomes de colunas não estão, eles estão com espaços. Então, aqui nos nomes a gente tem que evitar espaço, evitar caracteres especiais, né? O normal Então, é interessante aí que vocês observem, né?
Se tem isso, né, tenta abreviar, colocar junto. Às vezes não tem como, né? Eu quero número de alguma coisa, né? Pode colocar um underline no lugar do espaço, quando tem que utilizar, né? Da mesma forma, os tratamentos. Aqui os tratamentos estão indicados como números, né? De 1 a 40. Mas às vezes está o nome do tratamento ali, né? Cultivar, nome da cultivar, às vezes é mais de um nome, né? É interessante que também no nome dos tratamentos, pode ser nome, sem problema, não precisa ser número, né? Mas é interessante que não tenha caracteres especiais, não tenha espaços, né? E que não sejam nomes muito longos, senão vai até atrapalhar a visualização lá do resultado da análise. Tranquilo? Então são essas recomendações gerais aí. E aí eu vou salvar isso aqui, vou salvar na minha área de trabalho mesmo. Eu vou chamar isso aqui de DIC. DIC aula, que deve ter outros DIC aí, senão vai sobrepor. Eu vou salvar como formato do Excel mesmo, tranquilo? Por que eu fiz isso? Porque aí só é uma pasta do Excel, né? Uma janela do Excel que só tem essa planilha com só esses dados aqui. Diferente daquela outra, né? Que tinha várias planilhas com vários dados bagunçados, né? E aí eu vou pegar essa DIC aula, né? Vou até fechar ela e vou procurar algum site aqui na internet que converte DBF. Deve achar, aqui tem um, ó, XLSX em DBF. Acho que é esse aqui que eu usei outra vez. Vou copiar o link dele aí, colocar no bate-papo. Aí o link. Olha aí que vocês descobriram o que eu estava pesquisando para me comprar um caiaque. Não vou comprar, muito caro. E aí, beleza. O nconv aqui, escolhe o arquivo. E aí vem aqui na área de trabalho, que nós salvamos. Vai estar lá, ó, DIC aula, XLS. Abre o arquivo. E ele vai converter o arquivo XLSX para DBF. É onde que eu mando ele converter. Converter aqui, ó. DIC aula, XLS para DBF. Tem outros formatos, né? No caso, o que nós queremos é o DBF. Tranquilo? Converter. E aí está convertendo. E aí ele converteu, está perguntando se eu quero baixar. Vou baixar, ele está baixando aqui, ó. Foi lá para o meu downloads. Eu mostro ela lá na pasta downloads. Agora vocês vão descobrir o que eu fiz download. Aqui eu vou chamar ele de DIC aula.dbf. Já está convertido, só renomeei para ficar mais fácil. Tranquilo? Vou deixar no downloads mesmo. E aí eu vou abrir o Sysvar. Bom, quem não tem o Sysvar instalado, recomendo que instale, né? Procura aí Sysvar Download. Vai chegar nesse site aqui, ó, do Departamento de Estatística da UFLA. Aqui tem, né, a descrição do software, né? Tarará, tarará. Tá aqui embaixo, né? Logo abaixo tem baixar, a última versão do Sysvar, baixa aqui. E aí baixa e instala, não tem nada de mistério aí. Tranquilo? E aí tem todo o manualzinho, né? A citação, né? Como baixar e parará. Aqui uma outra forma de salvar em DBF, né? Está indicando aqui o LibreOffice. Quem tem o LibreOffice não tem o Excel, pode usar o LibreOffice. O LibreOffice já salva diretamente em DBF. Eu utilizo o NCOV. Tranquilo? Baixa, instala o Sysvar e aí abre o Sysvar. E aí vamos para a análise. Aqui no Sysvar, nós temos a parte de arquivos, manipular arquivos, a parte de análise, com várias análises possíveis, relatórios e auxílio. Depois que vocês instalarem o Sysvar, eu recomendo vocês virem aqui em auxílio. Tem sobre o Sysvar, né, citação, quem fez, formato e tal. E aqui em conteúdo. O conteúdo do Sysvar, essa aba aqui, ela abre esse manual aqui, ó. Bem-vindo, tal, a descrição do software, como criar arquivos, como gerar estatística descritiva, medidas de posição, de dispersão, medidas de assimetria e curtose, distribuições de probabilidade, teoria de estimação, enfim. E aqui nós temos sumário da análise de variância. Tem todas essas opções aqui que a gente vai ver
basicamente a ementa da nossa disciplina. Análise de variância de alinhamento inteiramente casualizado, né, estrutura geral da análise de variância. Vejam aqui o modelo matemático que nós aprendemos do DIC. Deixa eu voltar aqui. Estrutura geral para análise. Olha a tabelinha organizada, como nós organizamos. Essas observações que eu passei aí de casas decimais, enfim. Vou voltar. As opções de comparações múltiplas, aqui o teste Tukey, a fórmula do teste Tukey. Delineamento blocos ao acaso. Tem todo o manual aqui explicando detalhadamente. Quadrado latino, como faz análise. Depois, né, conforme a gente vai complicando a disciplina, né, vai para os demais possibilidades de análise. Tranquilo? Então, aqui, auxílio conteúdo. Recomendo muito que vocês acessem esse manual aí. Especificamente nessa aba aqui, sumário da análise de variância, que é onde nós estamos estudando na disciplina. Bom, vamos à análise, então, né? Análise de variância, vai análise ANAVA. O Sysvar chama de ANAVA, mas é a mesma ANOVA, tranquilo? Para fazer análise, vamos aqui. E aí vamos abrir essa janela, tabela de análise de variância, abrir o arquivo que nós acabamos de salvar lá na área de downloads. Lá. Já foi em downloads, ele já vai buscar todos os arquivos DBF que tem lá, né? O arquivo DBF só tem esse de que aula. Abriu. Vejam que quando eu abro o meu arquivo, se tudo está certo e nada está errado, ele já vai carregar o nome das minhas colunas. Observem que as colunas do meu arquivo lá, né, é justamente essas aqui, que é a mesma que nós salvamos lá. Então, tratamento, repetições, número de dias para florescimento, altura de espiga, altura de planta e rendimento. Justamente essas colunas aqui. Como é um experimento INDIC, nós só precisamos indicar uma fonte de variação, que são os tratamentos. Então, aqui é a hora de nós pensar no modelo matemático. O que é o modelo matemático do DIC? Y é igual efeito tratamento, mais efeito do erro, e acabou. É isso aí. O efeito do erro, o Sysvar já faz automaticamente quando a gente encerra a montagem do modelo matemático. Então, o erro a gente não precisa informar. A gente só vai informar as demais fontes de variação. A média, ele vai calcular, a média geral. O efeito de tratamento, eu preciso informar qual é a coluna que tem os tratamentos. Então, eu preciso selecionar aqui a coluna tratamento, que é o fator que eu estou querendo, né, comparar. E aí, quando eu cliquei nele, apareceu aqui embaixo, ó, as fontes de variação estão sendo digitadas aqui, ou selecionadas, né. Para eu mandar aqui para a área de análise, né, de montagem das fontes de variação, eu preciso clicar em adicionar. Vejam que quando eu clicar em adicionar, ela vai sair daqui e vai vir para cá. Beleza. Vejam, saiu daqui, veio para cá. E no DIC é só isso que eu tenho que fazer. Finalizar. E aí ele vai perguntar, quer encerrar o quadro de análise de variância? Sim. E aí vai aparecer essa segunda janela aqui, opções do quadro de análise de variância. Dê um clique duplo na fonte de variação para escolher os testes a serem realizados. No máximo, 7 testes podem ser realizados na mesma rodada de análise. Então, embora aqui está escrito duplo clique, se eu dar um clique único, ele já vai abrir a janelinha para eu escolher meus testes de análise complementar. Eu tenho várias opções, teste Tukey, teste SNK, teste Bonferroni, teste T, teste Scott-Knott, teste de contrastes e regressão. No nosso caso, são tratamentos, digamos aí, cultivares, né, está numerado de 1 a 40, eu não sei o que é, mas vamos pensar que são 40 cultivares diferentes. Né? Então, eu vou escolher teste Tukey, aqui ele já vem, por default, o nível de significância de 5%. É 0,05. Então, vou fazer o teste F da análise de variâncias e também o teste Tukey a 5%. Eu poderia alterar aqui para 1%, para 10%, enfim. É comum na nossa área 5%, então eu vou deixar isso mesmo. Ok.
Ok, mais uma vez. E aí ele vai perguntar quais variáveis, né, que eu vou escolher para análise. Eu tenho 4 variáveis: número de dias de florescimento, altura de espiga, altura de planta e rendimento. Qual delas que eu quero? Eu quero fazer análise para todas. Então eu clico em cada uma delas. Número de dias de florescimento veio para cá, altura da espiga veio para cá, altura de planta veio para cá e rendimento veio para cá. Então eu selecionei 4 variáveis. E aí, se eu tenho mais variáveis, eu vou colocar tudo naquele arquivo lá e vou rodar tudo de uma vez só. E aí, finalizar. Quando finalizar, ele vai perguntar se eu quero aplicar alguma transformação. Transformação de dados é mudança de escala. Eu não vou aplicar nenhuma agora, mas eu vou mostrar as opções para vocês. Vou clicar em uma delas, né? Vou pegar a primeira aqui, só para nós ver as opções de transformação. Nenhuma, que é o padrão, né? Não vai aplicar nenhuma transformação. Y elevado na 0,5 é a mesma coisa que raiz quadrada. É y não x, né? X mais 0,5, ou seja, mais uma constante elevado na 0,5, né? O raiz quadrada disso. X mais 1 elevado na 0,5. Log de x, log neperiano de x. Então tem essas 5 opções aí de... Não, 6 opções de transformações. Certo? Quando que a gente utiliza essas transformações? Quando as pressuposições dos modelos matemáticos não são atendidas, principalmente normalidade e homogeneidade de variâncias. Certo? Isso a gente vai ver na última aula da disciplina, como avaliar essas pressuposições, está atendendo ou não, e o Sysvar já tem essa possibilidade de, quando não atende as pressuposições, fazer alguma transformação. Então, nesse momento, eu não vou fazer nenhum. E aí, não vou aplicar nenhuma transformação em nenhuma das variáveis, finalizo. E aí pronto. Já temos a nossa análise de variância. Eu tenho que selecionar aqui, né? Para aumentar a fonte aqui. Até para aumentar mais, acho. Dá. Então vejam aqui ó, o resultado da análise. Né? Aqui o caminho, né? Que ele achou o arquivo. Qual o variável que ele está tratando, né? Então aqui essa informação é importante, né? Vai começar a análise pelo número dele. Na sequência que foi informada as variáveis, né? Então ele vai fazer toda a análise para essa variável, depois que finaliza essa, pega a próxima variável e faz toda a análise. Aqui a opção de transformação nós não escolhemos, né? A análise foi feita sem transformação. E aqui o quadro da análise de variância. Naquela mesma estrutura lá, fonte de variação, grau de liberdade, soma de quadrado, quadrado médio, F calculado, e aqui tem um P-valor, que não é o nosso F tabelado, que seria, né? Tem um P-valor, nós já vamos falar dele. Nas fontes de variação temos os tratamentos, erro e total. Total corrigido, porque às vezes nós temos número desigual de repetições, tal, ele faz uma correção. Mas no caso aqui não tem correção, porque é tudo igual. Então nós tínhamos lá 3 repetições, lembram? 3 repetições, 40 tratamentos, 3 vezes 4, 12, né? 120 unidades experimentais, correto? Para cada variável, né? No caso aqui está tratando exclusivamente da variável número de dias do florescimento. Se vocês voltarem aqui no arquivo, né? Nós temos 120, né? Tá aqui a contagem, né? 120 dados aí nas 3 repetições para os 40 tratamentos. E assim vai se repetir, né? Para as demais. Então, logicamente, o grau de liberdade total vai ser 120 menos 1, 119. Quantos tratamentos eram? 40. Então, vai ser 39 o grau de liberdade de tratamento. E grau de liberdade total menos o de tratamento, o que sobra é grau de liberdade do erro. Então, 119 menos 39 dá 80. E aí, calculou a soma de quadrado, total, soma de quadrado de tratamento e soma de quadrado de erro. Quadrado médio de tratamento, quadrado médio de erro, F calculado, né, esse aqui dividido por esse aqui, e aqui tem o P-valor. O P-valor é uma interpretação mais direta do que comparar F tabelado, F calculado, F tabelado. Esse P-valor a gente interpreta da seguinte maneira. Se o valor do F, eu vou colocar aqui embaixo, o P-valor, né? Se ele for maior ou igual a 0,05, nós temos que é não significativo. Por quê? Ele é maior do que o nosso nível de significância. Então, extrapola o nosso 5%.
Já se o p-valor for menor que 0,05, o nosso teste é significativo. Ou seja, existe diferença entre pelo menos um contraste de médias. Pelo menos a média do maior tratamento é significativamente menor, diferente daquele de menor média. Tranquilo? Muito bem. Então, isso é dessa maneira que a gente interpreta esse valor. Tá, mas aqui só tem 0, né? 0,00000. Quer dizer que até 4 casas decimais, que é o que o Cisvar considera aqui no p-valor, não encontrou nenhum número significativo. Mas pode ser que conforme aumenta aqui, sei lá, achou um número significativo aqui. Mas até 4, ou seja, o número é muito pequeno. Até 4 ele não achou. Mas se fizesse, né, com mais casas decimais, ele ia achar em algum momento. Então é muito significativo. Tanto é que o F calculado é 16, né? Possivelmente o F tabelado aqui, nós for lá encontrar o F tabelado para 39,80 na tabela, nós vamos encontrar aí, ó, se nós for fazer aqui, né? Igual inv F 0,05, 39,80, né? É isso que eu falei. Ah, faltou um parente virado ali. O que eu quero com parente virado? O F tabelado ficaria aí 1,55. Quando comparar aqui, né? 1,55, C6 é bem maior que 1,55, então vai ser significativo. Então, tanto faz a interpretação pelo p-valor ou comparando F tabelado e F calculado, é a mesma coisa. Só uma outra forma, né, vai chegar no mesmo resultado, uma outra forma de apresentar. A maioria dos softwares faz essa apresentação, essa interpretação, teste F da análise de variância pelo p-valor. Então, tem diferença significativa, temos que fazer o teste de análise complementar, considerando os tratamentos qualitativos, ou aplicar um teste de médias, e nós pedimos aí o teste TUC. Nós temos aqui também o coeficiente de variação, aqui, como são dados simulados, né, bem baixo, 1,12%, é em percentual já. A média geral do experimento, 68,36, arredondando, né? O número de observações são as 120 lá que nós comentamos. E o teste TUC, aqui ele traz no teste TUC para essa variável, né, a fonte de variação do tratamento, o DMS, é o delta, né, a diferença mínima significativa. Então, para considerar dois tratamentos diferentes, eu preciso ter essa diferença aqui de pelo menos 2,52, arredondando, né, entre diferença de médias para considerar significativo. E aí nós temos esse resultado aqui do teste TUC. Vejam quantas letras, né, do resultado do teste aqui. Mas observem que tudo é A, né, que deu A, B, C. O Cisvar tem essa limitação aqui, que ele não coloca A, B, C, ele coloca A1, A2, A3, A4, mas é como se fosse a mesma coisa, né? A, B, C, aqui ele chamou de A1, A2, A3. Questão de programação, acho que ficava mais fácil de ordenar pelo número do que pela letra, talvez. Talvez seja isso. E uma outra diferença do que a gente está acostumado, do que a gente aprendeu, é que as médias, elas estão classificadas em ordem crescente e não decrescente. Então, o que a gente tem que avaliar de baixo para cima, né? A maior média está aqui, ó. O tratamento 30, né? Cultivar 30, híbrido 30, sei lá, tem a maior média, 72,666, que é igual a essa aqui, né? O 13 e o 30 tem a mesma média. E vejam que eles estão com a mesma letra. Então, eles receberiam naquela sequência a letra A. Assim como o 20. A cultivar 20 tem a média 70,66, mas essa diferença, 70,66 e 72,67, é menor do que o nosso delta, que é 2,52. Se a diferença é menor do que o delta, elas vão receber a mesma letra. No caso aqui, a letra é A10, né, essa letra aqui. A10. Se nós for colocar isso numa tabela, a gente vai reorganizar, né, colocar de maior para menor, e colocar essas três médias aí, né, do tratamento 20, do 13 e do 30 com a letra A. Beleza? Depois nós temos aí com a letra B, todos esses aqui, ó.
do 19 até o 20. A diferença aí, 68,33 até 70,66, a diferença entre esses é menor do que o delta, ou seja, eles não diferem, vão receber a mesma letra. E aqui tem esse A9 aqui, que seria a letra B, né? E assim vai indo o teste, né? Depois vai pegar aqui desse aqui, do 35 até o 29, eles têm a mesma letra C. E aí vai indo até o último lá, que vai esses aqui que não diferem estatisticamente. E vejam que, para um grande número de tratamentos, o teste Tukey, ele dificulta um pouco a interpretação, né? Dada essa ambiguidade aqui, né? Temos aqui tratamento 9, né? Olha a quantidade de letras que ele tem, né? Teria a letra B, a letra C, a letra D, a letra E, a letra F, a letra G e a letra H. Todas essas letras nesse mesmo tratamento. Então, ficaria um carnaval de letra. Só para essa variável, né? Então, quando nós temos muitos tratamentos, é mais interessante nós pensar em testes que não tenham essas ambiguidades. Aí poderia ser o teste Scott-Knott. Depois que finalizou toda a análise para essa variável, né? Qual variável que era? Número de dias para o florescimento. Todas as plantas têm mais ou menos a mesma data, né? Pouca diferença aí. A precisão do experimento é bastante alta, né? O CV foi baixo. Começa a análise para outra variável, a altura da inserção da espiga. Mesma coisa, até a análise de variância. Esse aqui já deu um coeficiente de variação um pouquinho maior. Aí o teste Tukey, né? E aqui, o resultado do teste Tukey. Vejam que aqui essas duas aqui não diferiram estatisticamente, têm os maiores valores de inserção da espiga. Depois a altura de planta, mesma coisa, análise de variância, coeficiente de variação também bastante baixo. E o teste Tukey aí mostrou essas três aí. Quando a gente faz a análise de várias variáveis, e aqui chega a variável de maior consideração, né, do ponto de vista produtivo, temos coeficiente de variação 7, e aí o resultado do teste Tukey, nós chegamos aí a várias cultivares, né, desde a 20 até a 29, que não diferiram estatisticamente aí quanto à produtividade. Desde 11.099 quilos até 9.141 quilos. O DMS foi 2.069 quilos. Então vejam que é um DMS bastante alto, né? Visto que existe bastante variação, né? Veja, de 6.800 a menos produtivo até 11.900. Então, nós temos aí a forma de nós fazer a análise de variância no CISVAR. Tranquilo? Análise no DIC? Outra coisa que eu esqueci, que esse relatório, ele pode ser salvo nesse formato RTX. Quando eu salvo esse relatório, salvar aqui na área de trabalho, dar esse nomezinho para ele, eu fecho. Se eu vier aqui no... Já que ele está aqui em cima, ó, esse arquivo aqui. Eu abro, ele vai abrir no Word. E aí no Word eu consigo fazer as manipulações que eu estou acostumado no Word, né? Aqui está no tamanho de letra gigantão lá que eu coloquei, né? Mas ele vai vir aí com a formatação, né? Se eu vou colocar no relatório, no TCC, ele já traz aqui mais ou menos estruturado, né? Fica fácil de formatar ou colocar no Excel, enfim, né? Teste de médias também. Então, tem essa possibilidade aí de você editar ele no Word também. Não vou salvar. Tranquilo? Vamos ver agora a análise no DIC quantitativo. DIC quali, esse aqui vai ser a mesma coisa. A única diferença é que os tratamentos aqui estão descritos, né? Areia, casca de arroz. E olha aquela observação que eu comentei com vocês lá. Os nomes dos tratamentos não podem ter espaços nem caracteres especiais. Então aqui eu coloquei casca, underline arroz, underline carb, carbonizado. Tranquilo? Não tem acento, não tem nada. Padronização das casas decimais. Né? Arquivo pronto aí para eu transformar em DBF, com o nome nas colunas e o nome
nossos tratamentos já ajustados para não ter nenhum caractere especial e ponto. Então, no DIC seria a mesma coisa, né? Não teria diferença. Vamos organizar esse aqui que é quantitativo, que aí nós vamos comentar aí algumas coisas. Aqui é aquela mesma lógica, né? Organizar isso aqui, né? Em formato de tabela, né? Pode ser dose. A repetição, pessoal, aqui eu vou fazer diferente, porque a repetição, vocês viram aqui na análise desse caso que nós fizemos, que não utilizou, né? Em nenhum momento a gente selecionou a coluna das repetições. Então, eu posso, inclusive, omitir essa coluna, desde que eles estejam organizados corretamente, né? Então, nós teríamos aqui a sequência dos tratamentos, que são as doses, e aqui uma observação importante. Não posso numerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho que numerar com o valor da dose do produto que eu estou me referindo, né? Eu utilizei lá. No caso aqui é dose de 0, 90, 180. Então, eu vou organizar dessa maneira aqui, né? Com esses valores. E aí eu vou colocar aqui a minha variável resposta, que é produtividade, eu vou chamar de PROD. E eu vou colocar aqui a produtividade de todos os tratamentos, né, nessa sequência da repetição 1. Certo? Depois, logo abaixo, eu vou colocar os da repetição 2, né? Que vão receber, né, os valores das doses são as mesmas, está na mesma sequência. A mesma coisa para a repetição 3. Vou copiar aqui a repetição 3, que tem esses mesmos valores de tratamento. Então, só organizei de uma outra forma. São tratamentos quantitativos, tem 3 repetições, mas o Sysvar vai entender, como aparece 3 vezes, são as 3 repetições. Como eu não tenho efeito de bloco, porque indique, a coluna das repetições nem precisa aparecer, desde que elas, né, estejam organizadas e tal. E aí, mesma coisa, eu vou abrir um novo documento em branco, copiei aquela planilha lá, toda ela, e vou colocar aqui. Vou colar como valores para não vir essas linhas, formatações e tal. É interessante, pessoal, como quando a gente cola numa planilha nova, aqui ele vem num formato geral, né? Mesmo sendo um número, ele vem no formato geral. Tanto as letras quanto os números, né? Eu gosto de fazer, para evitar erros, selecionar todos os valores que são numéricos e aumentar uma casa decimal. Que assim eu forço, né, o Sysvar entender e não ter problema na transformação de formato para DBF, que isso aqui são números, que ele vai utilizar esses números para cálculos, e também esses aqui são os valores, né, da produtividade, né, é um valor numérico. Então aqui quando eu aumento uma casa decimal, eu transformei em número. É equivalente, né, se eu desfazer isso aqui, né, a vir aqui, selecionar tudo, e vir aqui em formato e mudar para número. Mesma coisa. Quando eu fiz, né, tá em geral, quando eu aumentei uma casa decimal, ele já transformou em número e aumentou uma casa decimal. Tranquilo? Aqui a sequência, pessoal, tanto faz, né? Não necessariamente eu preciso ter as 3 repetições do 0, né? Mas se eu achar mais intuitivo, né, querer classificar, né, eu seleciono tudo, dados, classificar pela dose, né, vai aparecer todas as 3 repetições da 0, e aí classifico. Aí vai aparecer dessa maneira aqui, ó. As 3 repetições da dose 0, as 3 repetições da dose 90, da 180 e assim por diante. Isso não é necessário, né? Não preciso classificar. Ou salvar assim ou assim, vai dar no mesmo, certo? Vou deixar classificado aqui, já que eu classifiquei. E aí eu vou salvar esse aqui. Vou salvar na área de trabalho. Vou chamar ele de DIC Quant. Tranquilo? Salvo em XLSX mesmo. Posso fechar. Vou minimizar essa tabela anterior. E vou lá no meu nconv. E vou atualizar ele aqui. E vou escolher o arquivo para transformar. DIC Quant. Abrir. Vai transformar esse DIC Quant XLSX para DBF, converter. E vou baixar esse arquivo. Veja que ele baixou aqui um novo arquivo. Vou mandar ele mostrar. Ele já mostrou aqui. Antes eu tinha o DIC aula, né? Do exemplo anterior. Agora eu vou
renomear também esse aqui, que senão vai ficar todos com o mesmo nome, né? nconv.com, underline. Eu vou deixar só o DIC-Quant. Tranquilo? Aí tá aqui. Agora eu vou abrir esse arquivo no Sysvar. Fechei o Sysvar. Abrir de novo. E aí vem de novo, análise, ANAVA, abrir arquivo. Onde é que ele está? No downloads. Onde é que está meus downloads? Downloads. Está aqui, ó. DIC-Quant. Salva as 11h11. Abrir. Muito bem, se é DIC, eu vou ter que informar a coluna dos tratamentos, que são as doses. Seleciona, ela vai parar aqui, adiciona. Dose aqui, adicionada. E aí clica em fim. Quando eu clico em fim, ele vai criar aquela fonte de variação erro experimental. Encerro a análise de variância. Escolher os testes a ser utilizado. Agora é quantitativo, né? Eu vou escolher regressão. Só tem essa opção. Ok. Dou ok de novo. E aí vai aparecer aqui os modelos de regressão que eu quero ajustar. E aí nós temos que lembrar lá das nossas aulas, eu falei que o número máximo de graus polinomiais que eu posso ajustar numa regressão é igual ao número de graus de liberdade de tratamento. Então, nesse caso, se eu tenho 8 tratamentos, eu posso ajustar até o 7º grau. Para graus polinomiais, o Sysvar só tem até o 6º, né? X elevado na 6. Mas, se vocês lembrarem da nossa discussão da aula passada sobre fenômenos agronômicos com comportamentos maiores do que 2º grau, são poucos, né? Eu mostrei um para vocês, que foi da curva de embebição de água pelas sementes, né, durante o processo de germinação. Vocês acharam alguns aí publicados, né, mas que não são fenômenos esperados de terem polinômios muito grandes. Então, geralmente, a gente só ajusta até o 3º grau, porque se for maior que isso, né, o fenômeno não é explicado biologicamente, né? Então, a gente escolhe só x, x ao quadrado e x ao cubo. Então, a gente avalia se é linear, se é quadrática ou se é cúbica. Não avalia polinômios superiores. Além desses modelos polinomiais, x, x ao quadrado, x ao cubo, x na quarta, na quinta, na sexta, existem outros modelos, né? Raiz quadrada, potências diversas, logaritmos, seno, cosseno, tangente, e tem vários outros aí. Que na maioria dos nossos fenômenos nós estamos interessados em modelos polinomiais até o 3º grau. Então a gente seleciona esses 3 aqui. E dá OK. E aí, escolher as variáveis. Da mesma forma que no exercício anterior, nós tínhamos 4 variáveis, nesse aqui a gente só tem uma. Mas se tivesse mais variáveis, com o mesmo número de repetições, com os mesmos tratamentos, obviamente, né, poderia fazer todos na mesma análise, né? Agora, se você tem número diferente de repetições, aí não dá, tem que fazer análise para um, depois análise para outro, né, em arquivos separados. Mas se é tudo a mesma sequência, aí dá para fazer tudo num só. Então, a nossa variável única aqui é produção. Finalizo. Não vou escolher transformação. E está pronto. Ctrl A para selecionar tudo. Fonte, tamanho grande. Está aqui a nossa variável produtividade. Análise de variância. Dose foi significativo, né? Veja um F calculado bastante grande. Coeficiente de variação 8,5. E aqui nós temos o ajuste da análise complementar via regressão da nossa fonte dose, né, que são os tratamentos. Aqui ele trouxe o que? O erro padrão e o número de repetições. E aqui ele está dizendo, ó, vou ajustar modelos lineares, que vai trazer o parâmetro beta 1. O modelo quadrático vai ter o parâmetro associado ao beta 2. E o modelo cúbico, o beta 3. Se vocês lembrarem, né, nossa equação geral lá, y é igual a beta 0 mais beta 1x mais beta 2x ao quadrado, né, mais beta 3x ao cubo. Então, esse é o modelo geral, né? Então, o que é ajustar a equação de regressão? Quanto é o valor do beta 0, do beta 1, ele está dizendo aqui que o beta 1 se refere ao modelo linear, né? Seria esse aqui. O beta 2, né? O beta 2 é o x ao quadrado, então seria esse modelo aqui.
e o modelo cúbico até o beta 3. Então, seria todo esse modelo completo. E aí nós temos que ver os ajustes. Ele vai começar aqui, ó, modelo reduzido sequencial. Ele vai ajustar o modelo linear, que tem beta 0 e tem beta 1. Depois, ele vai ajustar um modelo quadrático, beta 0, beta 1 e beta 2. E depois, ele vai ajustar um modelo cúbico, beta 0, beta 1, beta 2 e beta 3. E aí, como que eu vou escolher se ele ajustou os três, né? Tanto linear, quanto quadrático, quanto cúbica, como é que eu vou saber? Se as minhas estimativas, né, de beta 0 é essa aqui, que é do modelo linear, beta 1. Ou se as minhas estimativas são essas aqui, de beta 0 esse valor, beta 1 esse valor, e beta 2 esse valor. Ou se vai ser do modelo cúbico, que tem esses 4 valores aqui, beta 0, beta 1, beta 2 e beta 3. Logo após fazer os ajustes de todos os possíveis modelos, né, que nós pedimos, linear, quadrático e cúbico, lá no final da análise, ele vai trazer esse quadro aqui, ó, soma de quadrados sequenciais, tipo 1. E aqui é onde ele nos traz as informações para a escolha do modelo. A mesma coisa que a gente fez lá de fracionar a soma de quadrados de tratamentos em linear, quadrática, cúbica e desvios, é o que ele fez aqui, ó. Linear, quadrática, cúbica e desvios. E o erro experimental, né? Só copiou da análise de variância lá de cima. Então, vejam, cada regressão, linear ganha 1 grau de liberdade, quadrática 1 grau de liberdade, cúbica 1 grau de liberdade. Eram 7 graus de liberdade, né? Eram 8 tratamentos. São esses 8 aqui, né? 0, 90, 180, 270, 360, 450, 540 e 630. São 8 tratamentos. Grau de liberdade de tratamento é 7. Gastou 1 com a linear, 1 com a quadrática e 1 com a cúbica. 7 menos 3 sobra 4 para os desvios. Beleza? E aí vai pegar aquela soma de quadrados de tratamento, né? Soma de quadrados das doses, e vai fracionar ela em linear, quadrática, cúbica e desvios. Tranquilo? E aí vai fazer os quadrados médios, a soma de os F calculado e o p-valor. Ou seja, vai mostrar aqui que a nossa equação cúbica não foi significativa, porque o nosso p-valor é maior do que o nível de significância. Então, ela não é um ajuste cúbico. Então, esse ajuste que ele fez aqui, eu vou desconsiderar, porque não é um modelo cúbico. Não sendo a cúbica, né, nós vamos avaliar o grau anterior, que é quadrático. E aqui eu vejo que o p-valor foi significativo, né, 0,000. Então, vejam que o F calculado também é bastante alto, né? Então, modelo quadrático é significativo. E aí, se o cúbico não foi, eu vou vir aqui. E eu sei que a nossa equação, então, vai ser com esses valores de estimativas aqui de cada um dos parâmetros. Então, a nossa equação é y é igual a 944 mais 22,98x menos aí, porque tem o valor aqui, né, negativo. Até aqui já tá bom. Menos 0,036x ao quadrado. Esse é a nossa equação de regressão ajustada. Tranquilo? Com esses valores aqui dessas estimativas. Beta 0, beta 1 e beta 2. Tranquilo? Com essa equação. E aqui ele traz o R2, né, o coeficiente de determinação, 98,72. E esse coeficiente de determinação é o não ajustado. Então, para fazer o ajuste dele, tem as equações lá nos slides, né? Que eu considero o número de parâmetros no modelo, que nesse caso é 3, né? Beta 0, beta 1, beta 2. E também o número de tratamentos, que é o I, é igual a 8 nesse exemplo. Então, vai fazer o ajuste com base nesse valor, no número de tratamentos e número de parâmetros. Vai chegar num valor ajustado aqui, né? De R2AJ. Você tem que calcular isso. Maravilha? E aí ele já traz aqui, né, algumas
alguns valores que são úteis para nós fazer o gráfico, né? Então, aqui tem as doses, né? Coluna das doses. As médias observadas são as médias que eu observei, a média das minhas 3 repetições lá. Né? Com a dose 0, a média das 3 repetições foi 900. Com a dose 90, a média observada foi 2.933, e assim sucessivamente. São as médias observadas lá no campo. Já as médias estimadas é substituindo esse valor de x no lugar da equação aqui, ó. Vou colocar 0 aqui, eu vou chegar nesse valor, né? 0 multiplicado por qualquer coisa vai ficar 0, 0 elevado ao quadrado dá 0, multiplicado por qualquer coisa dá 0, então vai sobrar só 944. É esse aqui. Se eu substituir 90 na equação, no lugar do x, 90 ao quadrado vezes isso, e aqui 90 vezes isso, e né, fazer a matemática toda, eu vou chegar nesse estimativo aqui. 2.718,25. E assim, substituindo 180, 270, né, cada um deles, são as médias estimadas pelo modelo de equação. Tranquilo? Maravilha. E aí, com base nessas informações aqui, eu posso gerar os gráficos, né? Copio isso aqui, posso colocar aqui no Excel. Eu consigo usar essa ferramenta aqui para transpor, colocar as colunas certinho, né? Deixa eu ver se eu tenho uma forma mais eficiente de fazer isso. Ctrl Z. Vou colocar no bloco de notas. Não vai ser eficiente também. Vai ficar com esse monte de espaço aqui, né? Não ajudou muito. Ele está com espaço e não está como tabulação. Não salvar. Vou colocar direto aqui. Usar essa ferramenta que pode me ajudar mais. Largura. Deixa eu colocar delimitado por espaço. Vamos ver o que acontece. Por espaço, acho que isso aqui vai ficar melhor. Ó, consegui ajustar. Ficou os valores certinho. Como que eu confiro se tá certinho os valores? Aumento as casas decimais. Se está em número certinho, né, fazer conta, ele vai aparecer aqui, ó, aumentando as casas decimais. Se, por exemplo, viesse com um espaço antes, né, botar um espaço antes do 270 aqui, e aí quando eu colocasse aqui, aumentar as casas decimais, não apareceu, botar um espaço depois aqui. Ah, nem assim, né? Não estou conseguindo simular o erro. Não, mesmo assim, o Excel é tão inteligente que ele bloqueou até meus erros aqui, intencionais. Então, aqui, a partir dessa tabela, né, de valores das doses, né, médias observadas e médias estimadas, eu posso fazer os gráficos. Né? Então, selecionar tudo aqui, inserir um gráfico. Eu teria aqui os gráficos dos valores observados e dos estimados. A minha curva é com base nos estimados. Então, eu vou clicar com direito, adicionar linha de tendência. Ela é uma polinomial de segunda ordem. E aqui eu vou mandar exibir a equação. Vejam que, vou tirar um pouco de linha aqui, que está só me atrapalhando a visão. Eu tenho aí a minha equação de regressão. A mesma que nós ajustamos lá. Beta 0, 944. Beta 1, 22,985. Voltando lá na análise do Sysvard. Vejam aqui, 22,985, né? Essa estimativa aqui. E menos 0,0364. Menos 0,0364. Tranquilo? E aí, como eu tenho 2 pontos, né, eu posso vir aqui e ocultar, né, esse marcador. E é só questão estética, né? Depois eu coloco a linha preta, pinto os pontinhos, tá, das médias. Essa é uma forma ali. Muda o título, né? Tira essas legendas. Né? Aí vai só enfeitando o gráfico aí conforme o desejo, mas o comportamento é esse aí. Aqui teria que fazer ainda o ajuste do ponto de máxima eficiência técnica e por aí vai. Tranquilo?
Tem que dar uma treinadinha, né, professor? Justamente. Passa uma semana assim, pegado. Que dá resultado. Muito bem. Eu vou mostrar então do blocos ao acaso, só para nós finalizar, depois nós vamos para o R. Então, beleza, eu vou fechar aqui. Vocês sabem que dá para salvar, dá para usar no Word, né? Deixa eu pegar aqui o nosso arquivo DBA. Vou pegar esse DBA qualitativo aqui, que daí a gente já treina com os nomes aí. DBA qual? É o penúltima aba aí. Ó. Produtividade de diferentes híbridos de canola de experimento conduzindo DBA. Mesma coisa, né? Organizar isso aqui, naquela formato de tabela colunar, né? Blocos, agora necessariamente eu preciso da coluna, né? De blocos e da nossa variável aqui, y, que é produtividade. Eu vou deixar y mesmo. Aqui os nomes, eles não estão padronizados, né? Tem um espaço entre híbrido e o A, tem acento. Depois eu vou substituir isso. Aqui eu vou colocar esses valores aqui, né? Na variável y. Esses aqui são primeira repetição. E aí eu vou fazendo na sequência, né? Depois esses aqui eu vou recortar daqui e colocar abaixo. São a segunda repetição. Esses outros aqui são a terceira repetição e quarta, né? E aí, esses aqui, a quarta repetição. 4. E aí os híbridos vai repetir naquela sequência, né? Híbrido A, B, C, D, E. Eu posso ir fazendo assim, né? Se não tiver muito problema, ou pressa, né? Se não tiver que automatizar isso, é uma forma simples e prática de fazer isso. Agora eu vou padronizar, né, os nomes. E aqui eu vou localizar e substituir. Aonde tiver um espaço, eu quero que ele coloque um underline. Então vai localizar o espaço, substituir por underline. Substituir tudo. 20 substituições foram feitas. Fechar. Observem ali, nossos nomes ficaram com um underline no espaço. E o acento, né, se eu estou preocupado com o acento, faço a mesma coisa. Localizar e substituir. Aqui no apago o espaço que tinha, né? E tem um I acentuado. Eu quero que ele substitua por I sem acento. Substituir tudo. 20 substituições. Observe que o meu híbrido não tem mais acento. Tranquilo? Aquelas observações, né? Tanto o bloco quanto... O bloco não necessariamente, porque é 1, 2, 3 sequência, né? Mas aumentar as casas decimais para ele colocar como numérico, né? Tá, uma casa decimal, pelo menos. E aí eu vou copiar, pular numa nova janela, né? Um novo arquivo, nova pasta de trabalho. E vou colar como valores. E aí não vem nada daquela formatação, né? Aqui saiu as minhas casas decimais que eu aumentei lá, vou aumentar aqui, né? Para ficar, em vez de geral, ficar como número. Não temos problema no nome das colunas, né? Não tem espaço, não tem acento, não tem nada. Aqui já arrumei. E aí, só salvar. Esse aqui, eu vou salvar na área de trabalho. Eu vou chamar de DBA. Salvar. Fechar. E aí, vou lá no nconf. Vou atualizar ele aqui. Escolher o arquivo. Tá ali, ó. DBA qual. Abrir. Converter para DBF. Converter. Eu acho prático, pessoal, usar o site aqui. Não tem muito problema, não. É rápido. Melhor que ter um outro software, um Office só para isso, né? Eu vou apagar aqui para ficar só o nome DBA qual. Está lá no meu downloads. Vou fechar aqui. Vou lá no Sysvar de novo. Análise, Anava, abrir arquivo. Está lá, DBA qual, abrir. Agora nós temos trate blocos e Y. O modelo matemático do blocos ao acaso tem
Y igual a média, mais efeito de bloco, mais efeito de tratamento, mais o erro. Então, agora, além da média e do erro, o erro o Sysvar calcula quando eu clico no fim. A média, ele calcula que é a média geral. Preciso informar a coluna do bloco e a coluna do tratamento. Então, vou colocar a sequência, tanto faz. Vou colocar tratamento e adicionar, bloco e adicionar, vai ficar primeiro o tratamento, depois o bloco. Se eu inverter, só vai inverter lá na apresentação, mas o cálculo é o mesmo. Tranquilo? Finalizo. Aqui ele está criando o erro, né? E aqui eu tenho que escolher a fonte de variação a ser analisado, né? Aonde que eu vou realizar os testes. Né? É em cima do tratamento, que eu quero ter diferença entre os híbridos de milho, e não entre os blocos. Né? E aí eu posso escolher o teste Tukey. Mas eu também quero fazer, além do teste Tukey, o teste Scott-Knott. Posso clicar de novo e fazer o teste Scott-Knott. Então, agora ele vai fazer tanto o Tukey quanto o Scott-Knott. Tranquilo? Isso é definido lá na pesquisa, né, lá no projeto, né? Eu não vou fazer só para ver qual que me dá a resposta melhor. Eu vou fazer em função do meu objetivo da pesquisa. Se o objetivo é, como nós tínhamos anteriormente lá, um grande número de tratamentos, o meu objetivo é separar em grupos de tratamentos homogêneos, aí eu vou usar um teste para isso, que seria o Scott-Knott. Se o meu é comparar médias 2 a 2, eu preciso fazer o teste Tukey. Tranquilo? Então vai em função da pesquisa. Mas só para mostrar que é possível fazer mais de um ao mesmo tempo. Para bloco, eu não vou fazer teste algum, porque não me interessa a diferença entre os blocos. Escolher a variável resposta, só tem produtividade, né, que eu chamei de Y. Não vou transformar nada. Está feita a análise. Vou aumentar a fonte aqui. Está feita a análise. Tratamento, que eu coloquei primeiro. Efeito é significativo, né, 0,0035. Bloco. Deu não significativo, né, maior que o nível de significância, então só tratamento. Coeficiente de variação 15,5, média geral, teste Tukey. Então veja que o híbrido, lembrando que no Sysvar, né, é de baixo para cima, né, ordenado de forma decrescente, de forma crescente, aí tem que olhar de baixo para cima. Maior média foi o híbrido E, que não difere estatisticamente do híbrido D. Os dois recebem a letra A3, que aí seria equivalente ao A, né? Mas o híbrido B e D também não difere, né? Os dois têm a mesma letra A2, então seriam os dois com a letra B, né? E aqui com a letra C, seriam os outros três aí, híbrido C, híbrido A e híbrido B, que não difere estatisticamente. Tranquilo? Então nós podemos dizer que o híbrido mais produtivo é o D e o E, né, que não difere estatisticamente. Pelo teste Scott-Knott, nós já temos uma outra apresentação, né? Nós formamos dois grupos. O grupo dos menos produtivos, híbrido A, B e C, e o grupo dos mais produtivos, o D e o E. Então, o processo de cálculo do Scott-Knott, né, do teste Scott-Knott, ele é diferente. Ele é um teste interativo que, a cada interação, ele vai forçando essa diferenciação, né? Mesmo que exista, né, essas ambiguidades na primeira interação, na segunda, vai indo até que separe tudo em grupos. Vai montar grupos mais homogêneos. Tranquilo? Diferente desse aqui, né, que tinha 3 grupos com indivíduos pertencentes a mais de um grupo. Né? E aqui ele vai forçando até que todos fiquem em um só grupo, né, cada um dos tratamentos. Então, quando a gente tem muitos tratamentos, é interessante, é recomendado esse teste aqui. Mas eu posso fazer também esse teste para poucos tratamentos. Né? Se o meu objetivo é separar em grupos de tratamentos mais produtivos, menos produtivos, eu posso usar esse teste sem problema. Tranquilo? Muito bem. O que mais nós temos? Eu acho que eu deixei uma rotina, dado o tardar da hora, eu vou mostrar a rotina para vocês. Não vou fazer detalhadamente. Eu acho que está aqui no material do conteúdo. Aqui, tutorial, a nova teste Tukey no software R. Abram esse tutorial aí. Bom, esse aqui eu fiz em fevereiro, né? Análise de variância, teste Tukey, experimento de alinhamento blocos ao acaso. Aqui alguns pacotes que eu utilizei.
Essa função aqui é só para verificar se o pacote expdes.pt, se ele está instalado. Se ele já está instalado, ele só carrega o pacote, senão ele instala e carrega. Mesma coisa esse rstatix, mnins e vários outros, gplot, knit, cable extra e vários pacotes aí que eu usei. Aqui o exercício, conduzindo delineamento blocos ao acaso, 4 repetições, 4 cultivares de aveia. A entrada dos dados, os dados são esses aqui, ó. E estão logo acima aqui, ó. O tutorial está aqui, os dados são esses aqui, ó. Dados, exemplo, tutorial DBA, teste TUC. Então, os dados são esses aí. Quem quiser reproduzir, baixa esses dados. Esse comando aqui, para carregar os dados. Atache dados. Tratamentos, recebe a coluna tratamentos, converte ele em fator. Mesma coisa para bloco, chamei só de bloco. Pega a coluna de blocos desse arquivo, né, que foi carregado, transforma em fator. Aqui só a visualização de dados, vê as colunas, né, enfim, coluna de tratamentos, tem esses valores, coluna de blocos, tem esses valores, a variável resposta tem esses valores. E aqui a análise de variância, só lembrando que está o quadro de análise de variância, a soma de quadrados, né, total, tratamento, bloco, erro, quadrados médios, os testes de hipótese, né, F calculado, F tabelado, efeito de tratamento, e aqui a análise de variância. O comando no R para gerar análise de variância é essa função aqui, ó, AOV. Eu vou indicar para essa função quem é a coluna da variável resposta, né, está aqui em cima, vocês viram no arquivo, né, variável resposta, tem os valores da nossa variável resposta. Se vocês olharem no arquivo, né, como que ele está organizado, ele está em TXT, tem problema. Vou colocar um formato maior aqui. Vejam aqui, coluna de tratamentos, coluna de bloco, coluna de variável resposta, né? Então tem que informar essas informações. Qual que é a coluna, né? Que tem, qual a variável tem a variável resposta, por, esse tio aqui significa por, né? Eu vou analisar a variável resposta em função de quem? Do modelo matemático, que aqui eu estou informando quem são as fontes de variação, né? Da mesma forma que a gente fez no Sysvar lá, eu tinha que indicar tratamento, indicar o bloco, aqui também eu tenho que dizer, ó, tem que analisar por tratamento e por bloco. Então eu tenho que colocar esse sinal de mais aqui. Tratamento mais bloco. Beleza? E aí eu vou armazenar o resultado dessa função nessa variável que eu chamei de A nova. Depois, para organizar o quadro da análise de variância, nesse formato tradicional, eu utilizo a função summary dessa resultado da função AOV. E aí vai organizar esse resultado aqui, ó. Degree on free, que é os graus de liberdade, soma de quadrados, quadrados médios, valor do F calculado e o P valor. Mesma coisa. E aí tem as fontes de variação, tratamento, bloco, erro, que é os resíduos. Total ele nem calcula, nem mostra. Na verdade, cálculo não mostra. Os graus de liberdade de tratamento eram 4 tratamentos, eram 4 blocos, ficou 3, e resíduos ficou 9. Soma de quadrado, quadrado médio, F calculado. Podemos ver que bloco não foi significativo e o P valor do tratamento está indicando que é significativo. Ele já indica aqui, né, com asterisco que é significativo a 1%, né? Tem 2 asteriscos. Beleza? Muito bem. E aí ele faz o teste TUC, né? O teste TUC, eu botei a fórmula aqui e tal. Usei o pacote, a função hsd.test do pacote Agricolai, que eu instalei lá em cima. Então, essa função hsd.test, eu entrego para essa função o resultado da nova, essa resultado da função AOV, né? Eu armazenei na função ANOVA. E aí no teste TUC, eu vou, opa, passei um pouco. No teste TUC, eu vou indicar para ele o resultado da nova, vou dizer que os tratamentos aqui é fator, e
esse outro argumento aqui, console igual a true, para ele mostrar aqui o resultado. E aí vou armazenar o resultado de estudo na variável Tukey. Tranquilo? Aqui podia ser qualquer nome. E aí ele me mostra aqui o resultado do teste Tukey para os tratamentos. E aí ele está mostrando aqui, ó, o resultado, né? Aqui já é um resultado mais parecido com o que a gente aprendeu, né? Está ordenado de forma decrescente, né? Maior, média, segunda maior, terceira maior e a menor. E está mostrando que o tratamento 3, o 4 e o 2 tem a mesma letra, né? O mesmo grupo, grupos, letra A. Então, eles são equivalentes. Não diferem estatisticamente. Da mesma forma, o tratamento 2 e o A recebem a mesma letra, não diferem estatisticamente. E aqui a diferença mínima significativa, né, o delta do teste Tukey, 4,518078. Tem um outro pacote que ajuda muito as nossas análises, que é o pacote espides.pt. É um pacote feito por um professor brasileiro, né, que faz muitas análises de experimentos. E aí eu recomendo que vocês deem uma olhada no manual, botem manual espides.pt, que lá tem toda a descrição. E as funções são bem intuitivas, né? O blocos ao acaso é DBC, delineamento, blocos casualizados. O DIC é DIC, o quadrado latino é DQL, assim. Fatorial duplo é FAT2, e assim, bem intuitivo o nome das funções. E aí, o que eu tenho que informar para ele, né? O nome da coluna que tem os tratamentos, o nome da coluna que tem os blocos, o nome da variável resposta, e se é qualitativo ou quantitativo. Se é qualitativo, eu digo que é true, de verdadeiro. Se não é qualitativo, é porque é quantitativo. Então, eu coloco falso, né? Ele vai saber que é quantitativo. Esse MComp é qual o método de comparação de médias, né? Qual o teste. Eu informei que é o Tukey. E aqui no manual lá tem Scott Knott, né? Basta trocar esse nome aqui que ele vai fazer o teste que você pedir. A significância do teste Tukey, né, do teste de médias, 5% é o padrão, e do teste F, também 5%, que é o padrão. Se eu não informar esses argumentos aqui, né, se eu apagar esse aqui, vai dar no mesmo, porque 0,5 é o padrão. Mas se eu quiser modificar, né, aí eu tenho que colocar o argumento aqui, né, 0,01, por exemplo. E sempre tem que ser o mesmo, né, padrão, né, definir que na minha pesquisa é 10%, vai ser 10% todos os testes. E aí o resultado é o mesmo, né? Tratamento, soma de quadrado, quadrado médio, F calculado, P-valor, bloco, resíduo, total, coeficiente de variação. Aqui ele já faz a análise de resíduos, né? O teste de normalidade. Está dizendo que os dados estão de acordo com o teste, né? Os resíduos podem ser considerados como normais, né? Os resíduos, vejam que ele já faz dos resíduos, né? A gente vai chamar a atenção isso lá na frente de novo. Teste de homogeneidade de variância, ele faz o teste, esse aqui, que é um nome esquisito, né, Olney-Malt, está mostrando que as variâncias podem ser consideradas homogêneas também, então não temos problema de atendimento aos pressupostos. E aqui o teste Tukey, ele já mostra aqui também o mesmo grupo, né, só que tem uma outra sequência. Né. Tratamento 3, 4 e 2 não difere estatisticamente, tem todos a letra A. E o 2 e o 1 também não difere estatisticamente, recebe a letra A. Eu recomendo que vocês peguem esse arquivo, né, baixem esse tutorial e façam isso no software R. Tranquilo? Pratiquem aí no software R, que é uma boa dica para vocês. Maravilha? Dúvidas, perguntas? Agora é com vocês, né? Praticar, que só aprende praticando. Essas análises aí. Espero ter ajudado a facilitar vocês utilizar software para fazer análise. Mais importante do que saber rodar análise, como a gente costuma chamar, né? É vocês entenderem o que está sendo processado, né, no software e como interpretar esses resultados, que é o mais importante. Fazer um planejamento correto do experimento, saber qual que é o procedimento de análise, né? Em que situação que eu uso cada uma, qual teste utilizar,
Porque os programas, qualquer que seja, ele vai fazer aquilo que nós mandar fazer. Se nós mandar ele fazer uma coisa que está errada, ele vai fazer uma coisa que está errada e vai mostrar um resultado que está errado e que nós vamos acreditar que aquele resultado errado está certo. Então, o mais importante é nós termos o julgamento crítico. Isso nenhum software vai trazer, né? E o que é certo, o que é errado, né? Esses softwares estatísticos, eles são ótimos em fazer cálculos, mas eles são péssimos em saber que cálculo fazer. Quem diz para o software que cálculo tem que fazer são nós, operadores do software. E esse é o sentido da nossa disciplina, ter esse apelo mais teórico, mais de vocês, de forçar vocês a fazer pelo menos uma vez, né, essa experiência de cálculo manual e tal, de ver como que é, o que está sendo calculado, de onde é que vem e tal, para conseguir, inclusive, ver, por exemplo, erros, né? Você faz uma análise de variância lá, e por algum motivo o software entregou lá o resultado de quadrado médio do erro é tudo zero, né? O coeficiente de variação é zero. Mas se você não tem julgamento crítico nenhum, né, você não entende, deu zero, meu experimento é perfeito, maravilhoso. Mas se você observa lá as suas repetições, tem diferença nos valores das repetições? Opa, não podia dar zero, que tem diferença. E o erro experimental vem justamente das diferenças entre as repetições. Então, alguma coisa deu, o formato do arquivo não está no formato correto, enfim. Né, você tem essa capacidade de ter um julgamento. Ou o contrário, né, você faz a análise de variância lá e verificou lá que o grau de liberdade de tratamento é 1. Por algum motivo o software não identificou lá que os tratamentos, né, tinha mais de um nível, né, mais de 2 níveis, e aí apareceu um grau de liberdade errado. Então tem que ver o que aconteceu e tal. É bastante importante que vocês saibam, né, essa parte de interpretação, né, das análises, se elas estão corretas ou não. A Sarred perguntou por que a soma de quadrado não é negativo. É pelo conceito de quadrado, né? Lembra que a gente pega qualquer número e eleva ao quadrado, some o negativo, né? Menos 2 ao quadrado é 4. 2 ao quadrado também é 4. Então, elevar ao quadrado, né, vai multiplicar menos com menos, vai dar mais. Então, sempre vai dar mais. A soma de quadrados nada mais é do que somatórios ao quadrado, né? Lembra da soma de quadrado? O que a gente tem que pegar? Soma de quadrado total. Cada um dos valores elevar ao quadrado e somar. Então, mesmo que fosse negativo, né? A nossa área não tem valor negativo de produtividade, por exemplo, né? Não tem valor negativo de, sei lá, altura de planta, mas, né, dependendo da área, pode ter valores negativos. Mas quando a gente leva ao quadrado, não tem, acabou, né? Vai ficar tudo positivo. A soma de quadrados vem daí, então não vai dar negativo. Né? É o próprio conceito matemático. Beleza?